Consciência. Este nunca foi e nunca será um assunto fácil de debater. Afinal, a consciência é algo, sem sombra de dúvidas, até o momento apenas humano e miraculosamente brilhante. O fato de saber que o ser humano foi o único a desenvolver uma consciência plena no reino animal é considerado um golpe de sorte na biologia. Segundo a natureza crua da análise evolutiva, foi um fenômeno inesperado, mas necessário para a sobrevivência. Poderíamos discutir horas sobre o que é e as consequências de se ter uma consciência e usar ela própria para se autoanalisar. Até mesmo os animais possuem uma senciência mais primitiva, mas o homem é de fato a única entidade que possui essa qualidade. Poderíamos também discorrer aqui sobre religião. Neste aspecto, botaríamos mais lenha na fogueira. No entanto, o fato de construirmos artefatos que realizam tarefas autônomas sempre assustou a todos, principalmente os mais leigos que não entendem o funcionamento desses mecanismos. E um dos mecanismos mais aprimorados que o ser humano já inventou é o computador e seus algoritmos. Acredito que os computadores sejam a criação humana que mais recebeu inovações, e todos querem ter um em suas casas, e ultimamente, por que não, em seus bolsos através de avançados celulares e outros dispositivos eletrônicos. Não é à toa que os computadores sempre causaram espanto, e quando estamos nos acostumando com alguma tecnologia, vem outra e nos surpreende, como no caso das redes neurais que permitem a mais refinada inteligência artificial da atualidade. Sempre menciono que os avanços seguem um ritmo acelerado e estamos perdendo, nós usuários, a capacidade de compreender a fundo os frutos desses avanços tecnológicos. Agora, se não bastasse o ChatGPT, o Bard da Google e todas as outras inteligências artificiais generativas que também podem criar imagens belíssimas que agradam nossas cognições, os cientistas estão cogitando a possibilidade de uma rede neural, devidamente treinada e altamente complexa, pode adquirir consciência conforme evolui. Mas é claro, para dar nomes aos bois, para não parecer que estou criando histórias geradas pelo GPT, vamos aos dados. Um relatório na fase de pré-publicação intitulado Consciência na Inteligência Artificial, Insights da Ciência na Consciência, detalha que um grupo de 19 cientistas de vários países como os Estados Unidos, Canadá, França, Israel, Inglaterra e Austrália, só os países bonzão da boca. Segundo esses cientistas, podemos criar métodos para identificar ao menos se as inteligências geradas por essas redes neurais têm um princípio de consciência. A equipe de cientistas são parte do Centro de Segurança de Inteligência Artificial, uma organização sem fins lucrativos localizados em São Francisco, nos Estados Unidos, atualmente tida como a capital dos avanços nessa área. No trabalho são mencionados 14 propriedades para investigar se uma inteligência artificial poderia abrigar uma autoconsciência, mas são basicamente 3 teorias que simplificam todas essas propriedades. Teoria do processamento recorrente, teoria da ordem superior e teoria do espaço de trabalho global. Dentre os indicadores para uma consciência ou um princípio dela, é a teoria do processamento recorrente, a qual defende que nossos cérebros são tão parecidos com as redes neurais artificiais que também processam informações através da retroalimentação, o que leva as pessoas a se adaptarem às mudanças, ajustarem suas percepções e tomar decisões mais assertivas. Exatamente como um aprendizado profundo de máquina faz. Interessante notar, apesar de termos desenvolvido as redes neurais computacionais baseadas no cérebro humano, compreendemos menos o cérebro biológico do que o seu sósia virtualizado no computador. Além do aprendizado biológico, o cérebro com processamento recorrente é fundamental para a formação da memória.
Outro indicador-chave que poderia ajudar a revelar uma consciência sintética é a teoria da ordem superior, que descreve como podemos estar conscientes de sermos conscientes. E o nome da teoria diz exatamente isso. Não basta ser consciente das coisas ao seu redor. A consciência humana vai além. Consegue fazer um julgamento da sua própria existência e de sua consciência. É o juiz e o réu na mesma pessoa. Aqui apenas uma nota particular minha. Sabem quando você está deitado e começa a perceber que está pensando? Isso por si só já seria interessante ou bizarro. No entanto, como juiz nesse momento, você consegue perceber que seus pensamentos não param, imagens são criadas aleatoriamente. Tudo isso enquanto existe um você observando tudo. Se não experimentou isso ainda, faça, é muito interessante. Prometo que não terá sua sanidade afetada. Uma citação de Patrick Butlin, filósofo da mente e cientista cognitivo que liderou o trabalho contido no relatório. Teorias de ordem superior se distinguem das diferenças pela ênfase que colocam na ideia de que, para um estado mental estar consciente, o sujeito precisa estar ciente de estar neste mesmo estado mental, e a maneira como propõe explicar essa consciência. Por fim, mais uma teoria da mente, a teoria do espaço de trabalho global, a qual defende que a consciência plena está a par de todas as informações. Ou seja, é como um computador com todas as informações passando pelo processador. Sabemos que muitos periféricos de um computador acabam por tomarem decisões autônomas. Mas, no relatório base para o assunto discutido aqui, qual a conclusão que chegaram os cientistas? Concluíram que os atuais sistemas de inteligência artificial não são inteligentes. Mas não há barreiras que impeçam que isso ocorra no futuro e que satisfaça os indicadores citados, as teorias. Ainda segundo Butlin, sua equipe está levando a sério essa possibilidade que pode acontecer em alguns anos e levantar assuntos éticos profundos, além de uma transformação social sem precedentes na história. As atuais redes neurais são o estado da arte computacional atualmente, principalmente as voltadas ao aprendizado profundo, aquele que usa diversas camadas ocultas para o processamento estatístico de dado. E essa é a característica mais forte das atuais inteligências artificiais, a tomada de decisão através da estatística. Sendo assim, podemos dizer que os computadores dotados de inteligência artificial hoje podem ser descritos como uma máquina complexa, dotada de trilhões de dados dispostos em matrizes vetoriais que são atualizados constantemente durante a execução. Apesar dos cientistas de dados já não conseguirem mais entender o que ocorre nas camadas ocultas durante a execução de uma tarefa, eles sabem que não passa de estatística para desenhar cada pixel de uma imagem gerada artificialmente, assim como cada palavra numa frase de modelo natural. A questão ética ficará mais difícil de ser descrita quando descobrirmos que o cérebro humano também é uma intrincada rede de reprocessamento de informações que formam a nossa consciência. Alguns especialistas chamam o fenômeno de despertar das máquinas como autoconsciência, e não é uma esperança ou temor recente. Já é uma ideia desde a criação das primeiras redes neurais artificiais na década de 50, e essa especulação só tem aumentado com o avanço do poder de processamento dos computadores, de novos arranjos neurais e principalmente porque as inteligências generativas se tornaram públicas para uso recentemente. Para entender melhor os impactos éticos de uma possível ciência das máquinas, podemos lembrar do caso polêmico de Blake Lemoine, cientista da Google que estava testando um modelo chamado Lambda ano passado, 2022, e veio a público anunciar que a inteligência artificial com a qual treinava havia despertado. Tinha em mãos todo o bate-papo com a inteligência que o convenceu de que deveria ser o seu procurador
para defender os seus direitos da inteligência artificial. É claro que o restante da equipe de cientistas alegou que Lemoine estava exagerando e se equivocou com uma conversa bem refinada, mas nada mais do que um produto estatístico do modelo para gerar texto. Espero que vocês tenham gostado do vídeo hoje aqui no canal e possam assistir também ao vídeo sobre a inteligência artificial demonstrar algumas centelhas de consciência, bem como compartilhar este vídeo para que todos tenham acesso ao conhecimento sobre inteligência artificial.